Olá a todos! Venho por meio deste vídeo tentar ajudar e a sanar algumas dúvidas daqueles que anseiam pela entrada na ordem. Recebi muitos e-mails com perguntas e questionamentos sobre o assunto, e isto me deixou muito preocupado. Alguns e-mails eu consegui responder e até clarear suas ideias em relação a diversas dúvidas sobre o ingresso na maçonaria. Muitos me pediram para convidá-los para a ordem. A estes, expliquei que não é bem assim que funciona. Não se trataria apenas de um simples convite, pois há muitas coisas que um maçom deve observar no candidato antes desse ser considerado um candidato para o ingresso na maçonaria. Mas os questionamentos que me deixaram mais perplexos foi de convidados por e-mails, daqueles que se inscreveram em sites que se dizem maçons, e teve até casos de receberem ligações em suas próprias casas e nas empresas ao qual trabalham. Esses que ligavam buscavam falar com funcionários e os donos dos estabelecimentos. Tem um relato que foi contado a mim que em uma dessas ligações eles nem sabiam o nome do dono da empresa, apenas pediram para chamá-lo. E este que recebeu a tal ligação me explicou que a empresa ao qual trabalha possui 3 sócios. Então este perguntou a quem o ligava qual o dono que ele gostaria de falar. E aquele que ligava não sabia dizer o nome e nem referência sobre o possível dono. Chega a ser engraçado esse absurdo sem tamanho. Então vi a necessidade de ser rápido em minhas respostas. Consegui responder a muitos e-mails e após minhas respostas, muitos me responderam e disseram ter desistido do tal convite, pois seguiram algumas dicas para saber se aqueles locais se tratavam da verdadeira maçonaria. E após seguirem essas dicas, observaram que se tratavam de lugares duvidosos e que a intenção daqueles que os convidavam eram outras. Percebi a necessidade da divulgação de um vídeo para o esclarecimento desse tema, para tentar ajudar as pessoas a não se enganar, tentar elucidá-los sobre o tema de fazer parte na ordem. Pois infelizmente, assim muitas pessoas tentando lucrar com tudo isso e consequentemente acabam sujando o nome da verdadeira maçonaria. Repito que o maior objetivo deste vídeo é tentar fazer com que aqueles que querem mesmo fazer parte desta instituição, que tem como princípios a transformação e a melhora do ser em sua totalidade, através de muitos estudos e atos filantrópicos, que estes não venham a cair em certas armadilhas de pessoas e instituições que se denominam de maçonaria. Peço a todos que prestem muita atenção, pois as condições para sua entrada ou aceitação são de suma importância, pois essas instruções irão lhe dar um caminho concreto, como também não deixar com que caiam em armadilhas, e servirá de guia até para aqueles que já se encontram nesses lugares, que parece não condizer com aquilo que é pregado há centenas de anos pela ordem. Deixo claro também que faço este vídeo não com a intenção da defesa da ordem e nem de seus verdadeiros membros, pois isto não cabe a mim e nem a outros, pois a justiça advém de Deus, como também todo o amor, e Ele conhece o coração dos verdadeiros maçons. Venho a fazer esse vídeo com a intenção de defender as pessoas inocentes que estão se deixando iludir e se enganar por causa do anseio e a vontade de pertencer à ordem. Às vezes, por estarem mal informadas sobre o assunto ou por estas informações estarem meio que desencontradas em muitos sites, livros, entre outros meios de comunicação. Mas não nos deixemos enganar. As informações sobre o ingresso na ordem estão por aí. Basta ter paciência e procurar. Estão espalhadas por aí todas as informações necessárias, até aquelas de supostos golpes. Basta procurar e não será enganado. Mas mesmo assim resolvi tentar fazer um resumo através desse vídeo, com um texto e uma didática sendo mais simples e popular possível,
falarei sobre aquilo que já está escrito em muitos lugares, mas meio que disperso. Aqui não revelarei segredos, somente dissertarei sobre a possível entrada de possíveis candidatos na ordem, tentando fazer com que vocês, possíveis candidatos, não entrem em uma fria, pensando ser maçonaria, e saiam logo em seguida falando por aí o que não conheceram de fato, por mera ignorância, por serem enganados por lobos em peles de cordeiros, que chegam a falar mansinho e com um lindo português, com uma didática cheia de filuras e até palavras meio que incompreensíveis aos ouvidos de alguns, como vemos acontecer nesse mundão afora, em muitas classes hierárquicas da nossa sociedade, com o intuito de enganar e lucrar. Infelizmente, usam o pouco de conhecimento que têm para tentar se dar bem em cima dos mais humildes, mas tenho fé que a justiça de vir sobre eles, e não está longe disso acontecer. Já estamos vendo bastante justiça sendo feita em nossa pátria, e como maçons, com um certo entendimento em algumas verdades, sabemos que é impossível não pagar por tais atos. Uma coisa é fazer errado sem a compreensão dos fatos, na inocência da ignorância. Agora, ter certas atitudes, sabendo do erro e do engano que está levando ao próximo, isso se torna mortal aos olhos de Deus. E assim também para com todos aqueles irmãos que fazem de tudo para se suster e se encontrar como um ponto no círculo. Quero deixar aqui também bem claro e que fique exclamado: a maçonaria não foi contaminada. Aconteceu que usurparam o seu nome e estão fazendo filuras com o seu nome, pois na verdadeira maçonaria os pilares e colunas continuam de pé, e quem a sustém e a fortifica é aquele que tudo criou. Seus princípios morais e éticos são os mesmos há séculos e são intocáveis. É o que aprendemos logo no início. A fé e a temência no Criador é eterna, então fiquemos em paz em questão a isso, e que o Criador tenha misericórdia desses lobos, pois quero crer eu que esses não sabem o que fazem, mas se assim entenderem, e se eles mesmos sabendo continuam a enganar e a usurpar, só me resta compadecer por estes, pois o fim deles será triste. Parece não temerem ao Criador, não respeitam suas leis. Estes parecem não seguirem princípios morais e éticos, não acreditam na justiça, símbolo tão pregado pela ordem. É muito triste ver isto, mas infelizmente é um fato que se consome todos os dias. Esses conspiram contra o seu próximo, buscam maneiras de atraí-los, fazendo totalmente ao contrário do que é ensinado, destruindo o sentido do amor ao próximo. Ficarei feliz e satisfeito se através desse vídeo eu estar abrindo o olho de uma só pessoa que seja. Sentirei que já estarei cumprindo o meu objetivo e dormindo em paz, por sair da inércia de me manter no silêncio, pois agora consegui entender de fato esta virtude e estou tentando fazer a minha parte, que é tentar não se calar na injustiça. É triste ver que muitos bons maçons questionam e percebem os erros, mas sentem medo de agir. Creio eu que não entenderam ainda o silêncio, apesar da descrição dessa virtude ser bem clara. Mas por causa de interpretações errôneas, estes acabam se tornando um grande mal entendimento. E os lobos se aproveitarão disto para satisfazer seus anseios gananciosos, tentando calar muitos desavisados. Mas tenho fé e acredito que o coração e a mente falará por ti, irmão, por intermédio da sabedoria divina adquirida ao longo do tempo, através de muitos estudos. Graças a Deus, eu e muitos outros irmãos, estudando a fundo o juramento e preleições maçônicas, tivemos o entendimento e a convicção de: se o homem maçom tem que cumprir e estar sempre se policiando
para ficar em sua totalidade esquadrados em todos os princípios morais e éticos que se pede e se prega na ordem, valendo de que sair destes princípios não será mais considerado maçom? Então, falo a todos vocês, nada devo a esses que praticam ou defendem estes modelos e práticas que de certa maneira iludem e enganam o próximo. Muitas das vezes pessoas muito humildes que tiram de suas famílias pensando que encontrarão respostas para os seus problemas e acabam arranjando mais um, ao ver que ali aonde se encontram não é nada daquilo que lhe venderam, simplesmente não é maçonaria. Tentarei ser aqui o mais justo possível, acima de tudo, e lembrar a todos os entendidos que não poderei deixar por repouso minha espada ao me deparar com atos de injustiça e má-fé, ainda mais para ajudar aqueles que não têm como se defender e nem o entendimento do que é a verdadeira maçonaria. Partindo desse princípio, peço a você que anseia pela entrada na ordem, que antes de tudo faça um estudo a fundo do que é a maçonaria, e já entenderá logo de princípio que ela é discreta e não secreta. Procure saber o que ela prega, quais são seus verdadeiros princípios e valores. Procure por suas metas para a bem-aventurança de toda a sociedade, sobre o que os verdadeiros maçons anseiam para toda a sociedade. Procure por fontes reconhecidas, seja criterioso em sua busca. Sei que encontrará muitos dizeres sobre a ordem, tanto bons como maus, mas deixo aqui uma dica para vocês peneirarem tais informações. Essa dica não fere os segredos da ordem, só elucida o futuro candidato. Então preste muita atenção, pois as informações que serão mais sólidas, por assim dizer, têm como base a moral e a ética. Essas informações nunca poderão ferir o princípio do Criador, e muito menos desviar o ser humano do caminho ou desses princípios, que tem como base o amor ao próximo. Então, estas informações sempre agregarão e nunca diminuirão. Se você chegar a encontrar algumas informações que fogem do caminho da moralidade ou da ética, e principalmente informações que ofenderem ou rasgarem todos os votos de veneração de criatura com o seu Criador, não ousa, não acrescenta a ordem, ou seja, não é sobre maçonaria que estão falando, pois como já foi dito logo do início, a transformação do ser humano, a busca pelo bem de toda a sociedade, o amor ao próximo e a toda a criação são os alicerces maçônicos. Por isso, esta é considerada uma ordem filantrópica, e esta deve ser o amor e energia pura derivada do Criador. É disso que nos alimentamos. Sem esses princípios, não somos maçons. Então, concluindo e tentando deixar bem claro, toda informação que acharem que não estiver em princípios morais e éticos, e principalmente que foge do amor do Criador, desconfie. Não estão falando de maçonaria. Não conhecem e nunca fizeram parte da ordem. E se fizeram e assim foram ensinados, esses com certeza foram enganados. E digo a esses com toda certeza, vocês nunca foram maçons. Desconhecem todo o sentido e a verdadeira lógica da ordem maçônica. Bom, esse é o primeiro vídeo onde eu dou meu parecer do porquê falar sobre o assunto do ingresso na maçonaria. É um tema longo e complexo. Tentarei abordar os temas de uma maneira clara, que elucide você, para não se deixar enganar. Por isso, já adianto aqui, se você que me escuta foi convidado, está em processo de admissão por ser inscrito em algum site ou convidado por e-mail ou telefone, não pague nenhum valor até ouvir todas as dicas. É longo os vídeos, confesso. Isso se dá porque o processo maçônico não é simples. Não se trata apenas de um convite, como já foi dito, que após pago você já está dentro.
O correto é você passar por uma série de etapas. Demora meses, até anos, para você entrar. E se caso for tudo ok ao longo do processo, aí sim pode dar prosseguimento à admissão. Por isso, não dê prosseguimento à admissão antes das etapas. Não deposite ou pague nenhum valor antes das dicas do processo que falarei nos próximos vídeos. Procure saber a fundo, veja os vídeos e as dicas. Após, tire suas conclusões e faça a sua escolha. Dependendo do resultado, você não poderá alegar que não sabia, pois aqui pelo menos estou tentando lhe avisar. E aquele que já fez ou faz parte de algum meio suspeito, mantenha calma. Procure questionar aquele que vos guia, através de dicas que irei passar para vocês. E aquele que vos guia tem o dever de te dar as orientações necessárias sobre sua loja. Se caso assim não o der, ou se fazer de desentendido, e se assim você se sentir lesado de alguma maneira, denuncie, procure seus direitos. Não temas, pois os verdadeiros maçons se compadecerão de você e te ajudarão da melhor maneira possível, ainda mais se esses irmãos estiverem no ramo jurídico ou policial. E para aqueles que ainda não chegaram a ver, deixarei aqui alguns vídeos do YouTube que mostram alguns lugares duvidosos que já foram denunciados. Basta clicar nos links e levará você a ver sobre o assunto. Ficará esses vídeos na descrição. Muito obrigado a todos. Sabedoria, paz, luz. Fiquem com Deus.